Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Romanos, capítulo 13, versículo 11 e 12. Glória ao teu nome, Senhor. Romanos 13, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Podeis assentar. Glória a Deus. O tema proposto é Desperta tu que dormes. E não tem outra palavra para descrever a época que nós estamos vivendo, a não ser essa. No período que nós estamos vivendo, tempos trabalhosos, onde vem crises sobre a terra, o Senhor, Ele libera uma palavra de confronto para as nossas vidas. Às vezes você pode dizer: mas Senhor, tem tanto tempo que eu estou na igreja. Senhor, tantas lutas que eu já travei. Senhor, quantas coisas que eu já passei nessa caminhada. Mas o Senhor nessa noite, Ele diz: desperta. Irmãos, essa palavra, ela tem que entrar no nosso coração e trazer transformação de vida. Porque não adianta o mês inteiro vir aqui pregadores, cultos aqui na terça-feira, o Senhor tocando a mesma frase e não acontecer nada de efeito no meio da igreja. Quando eu li esse versículo, Romanos, capítulo 13, diz aqui: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertar do sono. Aqui o Espírito Santo de Deus, Ele quer dizer: conhecendo esse tempo que nós estamos vivendo, conhecendo o que está acontecendo no mundo espiritual, conhecendo as coisas que hão de vir sobre a terra, desperta-te do sono, porque a nossa salvação, ela está próxima. Irmãos, não é somente aqui na nossa igreja, não é apenas aqui no Setoró, mas esse é um clamor que o Espírito Santo de Deus está fazendo a todos aqueles que professam a fé cristã. Ele está dizendo: desperta, igreja do Senhor. Não é hora mais de ficar calado, querido. Não é hora mais de buscarmos coisas materiais. Não é hora mais de vivermos no sono da negligência, do conformismo. Não é hora mais de vivermos uma vida como se nada fosse acontecer, como se Jesus não fosse voltar, ou como se Ele fosse voltar, Ele está muito distante. Irmãos, nós precisamos nos levantar. Precisamos levantarmos, erguermos a nossa voz. Nós somos igrejas de Deus sobre essa terra.
O Senhor te chamou, Ele te escolheu como povo santo. Não se envolva com as coisas deste mundo, querido. Paulo, ele faz um alerta à igreja de Éfeso. E ele diz: ei, por que vocês estão se embaraçando aí nesse mundo? Por que vocês estão envolvidos? Por que vocês estão dormindo no meio dos mortos? Sabe o que isso quer dizer? Ele está morto, significa que ele não tem reação. Você diz, ele não reage. Ele não pode dizer, ele não pode sentir. Paulo está dizendo: vocês não são mortos, vocês já receberam a vida de Deus. Vocês estão vivos. Foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Foi para dar vida a vocês. Então reage. Desperta, tu que dormes. E eu acordei pela manhã e o Senhor ministrava uma palavra ao meu coração. E eu falei: Senhor, o que é que tem nessa palavra? E lá em Mateus, no capítulo 25, do 1 ao 3, é uma passagem bastante conhecida, que diz a parábola das 10 virgens. Todos já ouviram essa história? Glória a Deus. Mas o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e falou tremendamente ao meu coração para alertar a igreja de Cristo. Irmãos, essa passagem eu vou ler e os irmãos acompanhem, se assim preferirem. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprem para vós. E tendo elas ido, comprado, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa foi a palavra ministrada ao meu coração. E quando eu li esse versículo, eu falei: Senhor, esse capítulo já é tão conhecido na igreja, mas o Senhor disse: as virgens. Pregue sobre as virgens. Aparentemente, né, irmãos? Nós lemos aqui 5 virgens, 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E se a gente puder perceber aqui, 10 virgens, um número que simboliza a totalidade de Deus, não é? Virgens, pureza. Todas elas
aparentemente estavam preparadas. Aqui ninguém saiu despreparado. Saíram vestidas, eram virgens puras, pegaram suas lâmpadas, os azeites e saíram todas ao encontro do esposo. Aparentemente não tem como a gente discernir quem estava de fato preparado e quem não estava. Todas estavam idênticas, idôneas ao olhar humano. Mas a Bíblia diz que, tardando o esposo, todas dormiram. Só que tem uma parte interessante, né? Porque elas dormiram. Mas ao despertar do sono, é que a gente consegue perceber a diferença entre elas. Irmãos, a parte importante aqui não é sermos noivas, virgens, ter lâmpadas, azeite. Mas a questão aqui não é dormir. Todas podem dormir? Podem dormir tranquilamente. A questão é quando você desperta. O que vai acontecer quando você despertar? 5 perceberam que não tinha azeite suficiente para esperar o noivo. Quando a Bíblia trata de azeite, aqui traz a simbologia do Espírito Santo de Deus. Traz a simbologia da graça de Deus. Elas dormiram. Mas ao despertar, 5 perceberam que não tinham mais o Espírito Santo de Deus. Que não tinha mais a graça sobre elas. Aí é que começa a surgir o desenrolar da história. Nós somos aqui, nós estamos representados aqui nessa parábola. Há tanto tempo escrita, mas essa história ela é tão real, ela é tão verdadeira, ela é tão atual em nossas vidas, que a igreja de Cristo ela está vivendo essa época. A igreja de Cristo está passando por essa transição. Das virgens que aparentemente estão vestidas, têm as lâmpadas em suas mãos, estão vindo aos cultos, estão sendo participantes dos cultos, mas estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Estão vivendo como se o noivo não estivesse voltando. Sabe a questão aqui, irmãs? Por que a Bíblia chama 5 prudentes? Porque elas, quando estavam se arrumando para encontrar com o esposo, eu creio que elas estavam conversando e falou assim: eu vou levar essa lâmpada com azeite, mas e se o noivo demorar? E se surgir algum imprevisto? Eu vou levar minha reserva. Irmãos, nós precisamos estar preparados para o tempo, para esse tempo. Nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Nós precisamos estar atentos para a vinda de Cristo. Nós não podemos ser como as virgens loucas que saíram só com as suas lamparinas e falando: não, vai dar tudo certo. Eu estou com a minha lâmpada aqui, tem pouquinho azeite, vai dar tempo do noivo chegar. E se não der tempo? Cadê o azeite? Cadê o azeite da sua lâmpada? O Senhor nos pergunta nessa noite: cadê o teu azeite? Tem azeite? Você guardou o azeite? Você está preparado caso o noivo tarde a chegar? Será que você pode dormir e acordar e ter reserva de azeite? É isso que o Senhor nos pergunta nessa noite. Não adianta, irmãos,
estarmos aqui, vir à igreja, assistir os cultos, louvar, pregar e ter uma reserva de azeite mínima. Esse azeite aqui é conquistado com oração, é conquistado com santificação, é conquistado com esforço. Às vezes nós nos acomodamos. Eu estou salvo. Eu estou fazendo a obra. Eu estou indo à igreja. E a nossa vida espiritual, ela começa a cair na rotina. Ela começa a ser todo dia aquela mesma coisa. E vamos nos acostumando. Só que o Senhor Jesus, Ele chamou uma igreja para ter relacionamento. Ele chamou uma noiva para ter intimidade. Ele chamou uma noiva para ter algo a mais. Algo a mais. Ele quer isso com o seu povo. Ele quer isso. E é isso que vai fazer a diferença quando o noivo vir. É isso que vai fazer a diferença quando ele vir nas nuvens. É isso, porque ele sabe, querido. Ele sabe quem tem azeite. Ele sabe quem está buscando azeite. Ele sabe quem está se preparando. Aquelas virgens loucas acordaram e as suas lâmpadas estavam totalmente apagadas. Totalmente apagadas. Estavam vestidas, creio eu, com a melhor roupa, porque era um casamento naquela época. Com a melhor roupa, com as suas lâmpadas, mas se depararam, acordaram quando ouviram o clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas a Bíblia diz aqui, mais à meia-noite ouviu-se um clamor. Ainda tem um pequeno detalhe. À meia-noite. Se formos analisar o que significa meia-noite, é a transição da hora em que o céu está no lápice das trevas. É um momento onde tem mais trevas no céu, mas é um momento também que ele está saindo dessas trevas para que a luz venha brilhar. É aquele meio termo. E é isso que nós precisamos estar atentos. É isso que nós precisamos estar alertos. Quando o mundo estiver em trevas, aí vai chegar um momento em que vai brilhar a luz. A luz salvadora que é Jesus. Então não se preocupe, querido, se quando você olha o mundo, ele está corrupto. Não se preocupe quando você olhar e ver as coisas só mentira, engano. Não se preocupe quando as pessoas começarem a distorcer a verdade, porque é nesse momento em que as trevas irão fugir e irá brilhar a luz de Cristo. Mas é nesse momento também que todos irão despertar. E olha só que coisa interessante. Porque elas se levantaram. A Bíblia fala, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram, acabou o meu azeite. Dai-nos o seu azeite. Divida comigo o teu azeite, porque o meu acabou. E as prudentes falaram, não vou dividir o meu azeite. Irmãos, entenda, às vezes hoje eu posso chegar numa irmã e falar, irmã, ora por mim, me ajude em oração, porque eu estou passando com uma dificuldade. Às vezes eu posso
aguardar a intercessão de algum presbítero, de algum evangelista. Mas vai chegar um momento em que isso não vai adiantar. Vai chegar um momento que cada um será responsável por sua vida espiritual. E uma coisa que a Bíblia nos mostra é que o azeite ele não pode ser dividido. Aquilo que eu tenho com Deus eu não posso dividir com você. Elas falaram: aquilo que eu tenho eu não posso dividir contigo. Vai você e corra atrás. E é triste isso, sabe por quê? Porque um casamento não acontece de um dia para a noite, não é verdade? É meses, não é? De preparação. Meses. Aquelas virgens, elas tinham meses para se preparar. Elas tinham meses para pensar em tudo. E elas não pensaram. Elas simplesmente deixaram. É só um casamento. É só um culto. É só mais um dia que eu tenho que ir à igreja. É só uma falta, é só um rancor que eu guardo no meu coração. É só uma mágoa. E elas não perceberam que já era tarde demais para buscar o azeite. Irmãos, nós precisamos esperar a volta de Cristo. Não é a qualquer momento. É a todo tempo. É a todo tempo. A todo tempo. Quando Oséias diz: prossigamos em conhecer ao Senhor, Ele está dizendo: é hoje, é daqui a pouco, é amanhã, é de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. Prossiga em conhecer ao Senhor. Não pare na sua caminhada, mas desperta tu que dormes, levanta. É quase meia-noite, meu irmão. Cadê o teu azeite? É quase meia-noite. Você já se despertou? É quase meia-noite. A igreja de Cristo, ela precisa se levantar. Aquelas virgens se levantaram. Aquelas que tinham reserva, elas se levantaram confiante, porque elas se prepararam. Irmãos, nós precisamos nos levantar. Jovens, adolescentes, mulheres, homens, o Senhor precisa de você. Precisa de você. Precisa da sua voz para proclamar a vinda dele à terra. O Senhor precisa de uma igreja preparada, uma igreja lavada, remida, santificada, que está esperando o noivo a todo custo. Ele diz assim: espera o Senhor, mas se ele atrasar um pouquinho, ele vem. Ele não tarda. Ele pode atrasar. Às vezes no nosso tempo pode estar atrasado, mas ele virá. Ele virá ao nosso encontro e ele estará com cada um individualmente. E elas disseram: vai lá, corre atrás. Corre atrás. Mas já era tarde. Elas deixaram viver. Elas viveram uma vida tranquila, achando que não ia acontecer nada. Mas aí elas foram comprar. E a Bíblia fala: chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele. Irmãos, não deixe para você acordar quando ouvir o som das trombetas. Não deixe para você
Não deixe chegar a hora de poder falar: Senhor, eu preguei. Senhor, eu comi e bebi na mesa do Senhor. Estava lá, na Santa Ceia. Senhor, eu profetizei em seu nome. Senhor, eu curei enfermos. Irmãos, o que vai adiantar se não tiver o azeite nas suas lâmpadas? O que vai adiantar, irmãos? Oh, queridos, se eu, Samara, tiver um zelo temporário aqui na casa do Senhor, de nada adianta. De nada adianta eu estar aqui nessa noite pregando a palavra do Senhor, se eu não buscar ter intimidade com o Senhor. Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. É muito sério isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus falou: naquele dia vai ter muitas surpresas. Vai ter muitas surpresas. É por causa disso aqui, irmãos. É por causa disso aqui, Porque às vezes eu me visto com a roupa da santidade. Eu me visto com a roupa de crente. E eu estou achando que estou servindo ao Senhor corretamente. Mas Ele sabe o que está no meu coração. E isso não engana o Senhor. Pode enganar vocês aqui, igual as virgens, né? Aparentemente estavam ali, perfeitas. Mas o Senhor sabia quem era que estava preparado. Tiago diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará até você. Limpai os vossos corações. Se humilhai diante da presença do Senhor. Irmãos, não é tempo de estarmos cantando, fazendo festas, louvando, exaltando o nome santo do Senhor. Mas é tempo de verdadeiramente dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pela infinita misericórdia e graça do Senhor. É tempo de verdadeiramente buscarmos a presença do Senhor, como se Ele fosse voltar hoje. Os discípulos não esperavam o Senhor a qualquer momento, não. A Bíblia diz que eles esperavam o Senhor como se fosse hoje. Eles tinham aquela confiança. Ele falou que ia voltar, talvez seja hoje. Sabe por quê? Porque quando a gente espera uma pessoa a qualquer momento, eu nem me importo. Se chegar uma visita, por exemplo, se uma amiga me ligar e falar: Samara, eu vou ir na sua casa. Que horas? Ah, não sei não. Aí eu falar: talvez ela nem venha. Eu vou ficar despreparada ali, tranquila, vivendo minha vida. Mas quando ela fala assim: tal hora eu tô chegando aí, não é? O que a gente faz? Arruma a casa, não é? Prepara um lanche, faz alguma coisa para receber, porque tem um horário marcado. Mas o Senhor Jesus virá de surpresa. O dia e nem a hora. Ninguém sabe quando há de vir o Filho do Homem. Estai preparados. Oh, queridos, nós precisamos conhecer o Senhor. Eu me lembro de um tempo que aconteceu sérios eventos na minha vida e eu falei: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir ao Senhor. E Deus, Ele ouviu aquilo ali e falou: eu vou te mostrar para que eu te chamei. E eu estava dormindo e eu tive um sonho. E aquele sonho foi tão real
que eu acordei de manhã cedo e eu vi o céu assim, bem vermelho. Só que eu estava acabando de acordar e eu dormi novamente. Quando eu sonhei, quando eu fechei os olhos, eu vi as pessoas que eu conhecia, que tinham morrido, mas eram cristãos. Eu vi todos ressuscitados, de vestes brancas. E no sonho eu olhei assim e eu vi todos eles transformados. Os velhos, eles estavam assim, novos, com os cabelos bem pretos e as roupas brancas. E eu falei: Senhor, eu não acredito que esse é o dia do arrebatamento. Esse é o dia que o Senhor vai vir sobre a terra. E eu falando isso no sonho. E eu comecei a me desesperar. Eu saí daquele lugar e eu saí correndo. E eu falei: logo agora que eu falei que eu não ia mais para a igreja, é o arrebatamento. E eu cheguei na minha casa no sonho. E eu encontrei uma amiga do colégio. E essa jovem, ela não era crente. E na hora que eu cheguei, eu falei com ela: amiga, o que está acontecendo no mundo? E ela falava assim: Samara, chegou o grande dia do Senhor. Aí eu falei: como assim? Você nem é crente, como é que você sabe disso? Aí ela, na mesma hora, ela foi começando a ser transformada assim, ó. As vestes dela foram transformadas, com as vestes brancas. E eu falei: meu Deus, essa jovem nem era da igreja. Hoje ela é crente. E para você ver como foi real, Deus já tinha me mostrado a reconciliação dela. E eu saí gritando, eu falei: gente, eu vou na casa da irmã que pregava, missionária. Vou na casa dela para saber o que está acontecendo. Eu não acredito que é a vinda do Senhor. E eu saía naquele sonho, gritando, desesperada, chorando. E eu chegava na casa dela, ela estava parada assim no sofá, assistindo a televisão. Aí eu falava: irmã, você pregava tanto na igreja, o que está acontecendo? Eu não acredito que é o dia do Senhor que está chegando, é o arrebatamento. E ela falava assim: é o arrebatamento e eu fiquei. Aí eu falava: não, se essa irmã ficou, então eu também fiquei. Porque se minha amiga foi transformada, eu vi ela subindo ao céu, eu vi os mortos novamente vivos, aqueles que morreram no Senhor. Então realmente é o dia do Senhor. E eu saía gritando na rua, eu saía desesperada. Era uma angústia tão grande no meu coração, irmãos, que eu não tinha aonde me esconder. Eu sentia o olhar de Deus aonde eu ia, em todos os lugares. Eu sentia aquele olhar bem forte. Eu sentia uma angústia tão grande, e eu falava assim: Senhor, por que eu fiquei, Senhor? E aí eu ouvi aquela voz bradando bem assim: sabe por quê, Samara? Porque você recebeu o Espírito Santo de Deus, mas você rejeitou. Você ficou porque você recebeu aquilo que eu tinha de mais importante, mas você abriu mão. Você recebeu algo precioso, mas você não estava mais vivendo como eu queria que você vivesse. Oh, irmãos, que angústia que eu senti naquela hora. Eu falei: Senhor, como eu pude perder o Espírito Santo? Irmãos, nesse sonho eu entendi por que Davi falou: Senhor, eu quero perder tudo, mas não retire de mim o Espírito Santo de Deus. Não retire de mim, Senhor, teu Espírito. Irmãos, é por causa dessa palavra aqui. Não perca o azeite.
Não deixa a sua lamparina sem reserva, querido. Não viva a tua vida como se Cristo não fosse voltar. Mas renuncie tudo isso. Sabe por quê? Porque a vida eterna, ela é real. Ela é verdadeira. Irmãos, sabe por que eu tive esse sonho? Porque eu vinha para a igreja. Eu estava aqui em todos os cultos, mas eu não tinha conhecido o verdadeiro Deus. Eu não tinha tido experiência com Deus. E eu pude perceber que todo aquele tempo que eu tinha na igreja não valia de nada. Sabe por quê? Porque eu não tinha relacionamento com Ele. Eu vinha, louvava ao Senhor, mas eu não adorava ao Senhor. Eu pregava, mas eu não vivia a palavra de Deus. Eu não tinha experimentado o que era o verdadeiro Deus, que liberta, que salva, que transforma, que cura. Mas Ele se encontrou comigo. E meu querido, eu te falo, não tem ninguém que encontre com o Senhor e que não seja tocado, que não tenha uma marca. O Senhor, Ele precisa te marcar. Ele quer te marcar. Ele quer ter experiência contigo. Ele quer que você viva uma vida sobrenatural. Lamento te informar, mas essa vida que nós estamos vivendo, ela não faz diferença no mundo espiritual. Eu preciso ir além. Eu preciso romper com a minha fé. Eu preciso ir além. Além. É isso que o Senhor quer. Uma igreja que se entrega. Uma igreja que renuncia. Uma igreja que está disposta a morrer se preciso for. Mas uma igreja que tenha convicção da sua fé. Pedro falou: olha, nós, discípulos do Senhor, nós não estamos falando história que ouvimos. Nós não estamos testificando fábulas. Mas nós andamos com Jesus. Nós vimos os seus milagres. Nós fomos marcados por Ele. Pedro, um pescador. E ele falou: olha, eu sou diferente hoje, porque eu fui marcado. Pedro não tinha entendido o que era ter uma vida cristã. Ele achava que era apenas seguir Jesus. Não, Jesus, eu vou te seguir. Não se preocupe, Jesus, eu vou morrer por ti. Aí Jesus falou: ei, hoje mesmo tu vai me negar. Ele falou: eu? Todos podem te negar, Jesus, mas eu não. Jesus, antes que o galho cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aquele homem, ele chorou amargamente, a Bíblia fala. Mas depois que ele chorou amargamente, ele se levantou. E ele falou: nunca mais eu nego Jesus, mas eu vou morrer por Ele. Tudo aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Porque eu me encontrei com Ele. Irmãos, nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida de santidade ao Senhor. Nós precisamos, quando ouvir o clamor, ei, aí vem o noivo. Eu preciso me levantar e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou preparada, porque eu coloquei azeite na minha lamparina. Irmãos, eu te convido nessa noite
colocar em pé. E nessa noite, eu quero fazer uma oração. Mas se você ouviu a palavra do Senhor, e se essa palavra falou ao teu coração da mesma forma que falou na minha, nessa noite eu quero que você feche os seus olhos e clame pelo Senhor. Um dia eu ouvi uma frase que a pessoa falava assim: o céu não é céu só porque tem um lago de cristal e as ruas de ouro. O céu é céu porque a presença de Deus se faz real lá. O inferno é inferno porque lá não tem a presença do Senhor. E você está aqui hoje, e o Senhor está te dando a oportunidade para você ser cheio. Ser cheio. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ele quer te levantar como uma voz profética, avivada sobre essa nação. Uma voz que tem convicção daquilo que está vivendo. Clame ao Senhor e peça para o Senhor te encher nessa noite. Encher a tua lamparina. Confesse ao Senhor: oh Senhor, quantas das vezes eu vim à tua casa, Pai. Quantas das vezes eu louvei, Senhor. Quantas das vezes eu vim aqui, Deus, pregar, mas eu estava distante de Ti. O meu coração estava distante de Ti, Senhor. Quantas das vezes apenas louvei com os lábios, mas meu coração tinha outras coisas dentro de mim. Senhor, nessa noite, venha nos encher com Teu azeite. Venha restaurar as nossas vestes com Teu sangue. Venha nos limpar com Teu sangue. Aviva a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Senhor, repreenda o sono da negligência, o sono do conformismo. Senhor, repreenda no nosso meio, meu Pai, toda a frieza espiritual, e venha nos encher. Traga vida sobre os nossos corações. Traga vida sobre as nossas mentes. Traga a Tua vida, Senhor. Nos envolva com a Tua presença, Pai. Nos ensina a ter experiência contigo. Venha nos marcar. Venha nos marcar, Senhor. Venha ter um encontro com cada um nessa noite. E que o Senhor venha revelar os Teus mistérios aos Teus filhos. Venha revelar a eles, Senhor, a obra que o Senhor requer de cada um. Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo cansaço espiritual, que todo sono da negligência, Pai, ele venha ser repreendido pelo poder que há no Teu santo nome. Nós não aceitamos mais viver essa vida, Senhor, acomodada, mas nós queremos romper no mundo espiritual e vivermos para a glória e honra do Teu santo nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade.